Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Hydra versus Sardinha. Aqui eu vou te ajudar a investir de uma forma inteligente e antifrágil. Meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu não invisto em IPO. Vamos começar o vídeo explicando de uma forma bem resumida o que é IPO. É uma sigla em inglês que representa a primeira oferta de ações feita por uma empresa quando ela entra na bolsa de valores. Tá? Então, vamos supor que até pouco tempo atrás tinha uma empresa com poucos sócios de capital fechado e quando ela decidiu entrar na bolsa, ela teve que vender, várias partezinhas da sociedade e disponibilizar em forma de ações para que qualquer pessoa que tenha acesso ao home broker pudesse se tornar sócio dessa empresa. Tá? Então, isso seria um IPO de uma forma bem resumida. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou começar mostrando alguns dos meus critérios que eu utilizo para escolher as ações, e aí você vai perceber como que eu não teria como investir em IPO por causa de alguns desses critérios. E depois eu vou te mostrar algumas notícias recentes sobre IPO nos últimos anos. Quem já me acompanha na playlist Uma Hydra no Mercado Financeiro sabe que eu sou bem criterioso na hora de escolher as minhas ações. E alguns anos atrás, quando eu aprendi sobre análise fundamentalista, eu decidi montar um documento, um roteiro que pudesse me guiar, toda vez que eu tivesse que escolher as minhas ações, para que eu pudesse manter um padrão, para que eu não esquecesse de algo importante, para que eu pudesse ser imparcial e também sofrer um pouco menos o impacto dos vieses comportamentais, deixar menos emoção tomar conta ali e seguir um pouco mais a razão. E esse documento ele tem 14 páginas, então ele é bem detalhado, tem todos os meus critérios e eu vou mostrar apenas uma página para vocês, tá? Que é essa aqui, ó. Aqui eu trago de uma forma mais genérica, tá? O que eu quero buscar nas ações. Então eu quero uma empresa lucrativa, pouco endividada e pouco alavancada, com boa margem de lucro líquida, distribuidora de dividendos, grande aporte e boa liquidez diária, com liquidez corrente positiva, possivelmente com desconto, tanto analisando o histórico individual dela, quanto também comparando a empresa com outras do mesmo segmento. E olhando também a rentabilidade dela nos últimos 5 anos para ver se está acima ou abaixo do BOVA11. Por quê? Porque se eu tiver que ter todo esse trabalho de escolher as minhas ações e no final ela ainda render menos que a média, é melhor não investir ou então delegar para algum fundo. E a ideia é que se eu conseguisse encontrar empresas que passassem por todos esses critérios, eu encontrasse empresas excelentes e ainda descontadas para poder potencializar o meu retorno no longo prazo. Esse documento ele é extenso, ele tem acho que 14 páginas, e eu não vou abrir ele para vocês aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então se você quer entender melhor como que eu invisto, segue a playlist Uma Hydra no Mercado Financeiro, tá? Mas aqui, nesse documento, eu abro cada item desse aqui genérico para vários outros mais específicos, tá? Então, quais são os indicadores? Como que eu vou achar uma empresa lucrativa, Quais são os subcritérios que eu poderia utilizar aqui? Então, é isso que eu vou fazendo nas demais páginas. E agora eu vou entrar no site Status Invest para você ver como é que alguns desses critérios eu preciso de um histórico. Empresas que estão recentes, que acabaram de fazer IPO, não vão me proporcionar algumas das informações. Tá? Então, eu vou pegar a empresa EUCA4, aqui Eucatex, tá? Como exemplo, lembrando que não é uma indicação de compra ou venda. E eu vou começar comparando a rentabilidade nos últimos 5 anos. Tá? Então, BOVA 11. Aqui, adicionar, comparar, 5 anos. Aqui eu deixo incluindo dividendos ativo, tá? Porque eu atualmente estou numa fase de acumular patrimônio, então eu não saco os meus dividendos, eu reinvisto tudo. Então se a gente fosse comparar as duas rentabilidades históricas durante 5 anos, Euca 4 tem uma rentabilidade bem superior, 295 contra 45 do BOVA 11. Então esse aqui já é um dos critérios que já faz com que eu não possa pegar um IPO. Tá? Lembrando que eu sigo à risca aquele meu outro documento que eu mostrei para vocês. Tá? Então, só por esse aqui já não ia dar, mas eu vou mostrar mais alguns outros que eu preciso de histórico. Tá? Quer ver, ó? Uma das coisas que eu pego, por exemplo, ó, o histórico do PL e tento identificar se ele está abaixo ou acima da média. Tá? Então,
O PL médio dessa empresa é de 8,68 e atualmente está em 3,87, 55% abaixo da média. Tá? Então, a princípio, a gente tem aqui um momento mais descontado, historicamente falando, individualmente, né? Olhando só para essa empresa. Tá? Então, aqui também é uma outra coisa que eu olho de forma mais histórica. Né? Eu não posso pegar uma ação que não me traz todos esses dados, pelo menos 5 anos. Outra coisa que eu pego também é o CAGR de receita e de lucro nos últimos 5 anos, para eu saber se, em média, né, a receita e o lucro está aumentando. Tá? Então, aqui também outro dado histórico. Mais para baixo eu pego também o gráfico de receita e lucro. Tá? Então, eu pego aqui nos últimos 5 anos e eu vejo se está tendo um crescimento consistente, né, aqui de receita, que é esse gráfico aqui verde. Tá? Então, dá para ver que ela tinha 1 bilhão de receita, foi para 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 700, 2 bilhões e 400 e agora está em 2.500. Vem crescendo bastante aí, né, a atuação no mercado, vendendo cada vez mais, isso é uma coisa legal, né? E aqui também o lucro, tendo em vista aqui que ela tinha um lucro de 28 milhões e agora ela está com 257 milhões, é um crescimento bem expressivo. Tirando essa queda aqui em 2022, o restante, né, o gráfico está bem consistente. Outra coisa que eu aproveito aqui nesse gráfico para ver é se ela teve prejuízo em algum desses últimos 5 anos. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, não teve prejuízo nos últimos 5 anos, então passou em mais um critério. Aí também preciso desse dado histórico aqui. Uma empresa que não tem nem 5 anos de dados para eu consultar me deixa um pouco mais inseguro. Tá? Então, eu prefiro fazer assim, não é obrigatório, não tem só uma forma de escolher ações. Então você pode perceber, né, com alguns desses exemplos que eu trouxe para vocês de critérios, que eu me sinto mais confortável tendo um histórico de pelo menos 5 anos. Tá? Eu ficaria muito mais inseguro se eu tivesse que pegar uma empresa para analisar e não tivesse nada para eu poder consultar de histórico, ou tivesse somente um ano ou um trimestre, né? Provavelmente eu não ia me sentir confortável de não saber se aquele bom desempenho ou mau desempenho tem sido prolongado aí por vários anos ou se é uma coisa pontual, né? Para poder comparar também com alguns concorrentes. Então, eu prefiro não fazer por causa dos meus critérios e da minha forma de investir. E agora eu vou para a segunda parte do vídeo, onde eu vou compartilhar 2 notícias sobre a IPO. Eu vou fazer isso porque eu já escutei algumas pessoas falarem que investem em IPO porque é uma baita oportunidade, porque sempre que você compra no IPO, a tendência é se valorizar. E eu vou mostrar algumas notícias que pode fazer você refletir um pouco mais sobre, tá? Então, essa aqui, do site blocktrends.com, ele mostrou que 6 meses após o IPO do Nubank, as ações estavam valendo 80% a menos. Tá? Isso aqui é uma notícia de maio de 2022. Tá? Então você pode ver que quem comprou pela dica do amigo, sem sabendo direito o que é IPO, nessa certeza de que compra porque na sequência já vai vender com lucro e tal, né? Passou um pouco de sufoco aí. Né? Algumas pessoas provavelmente chegaram a vender, ficaram decepcionadas, acharam que era uma armadilha. Então não é garantido, e eu vou mostrar um outro site, Valor Invest, onde mostrou que 85% das empresas que abriram capital na pandemia estão no vermelho, ou seja, estão valendo menos do que quando abriram o capital na bolsa. Tá? Então aqui, olha, das 75 empresas que abriram capital na bolsa brasileira nos últimos 3 anos, 64, ou seja, 85% delas, operam no vermelho. Ou seja, essas ações valem menos do que na sua estreia na B3. Tá? E eu vou mostrar aqui uma lista, só para vocês... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó, ela começa com as que mais se valorizaram e depois vai caindo. Então você pode ver que tem sim, né, casos de empresas que se valorizaram desde o seu IPO nos últimos 3 anos, né, mas vai ser a exceção, tá? Então vamos descer para começar aqui nos negativos.
Então eu vou pegar alguns exemplos, tá? Ó, Viveo, menos 4%. Caixa Seguridade, menos 14%. Ambipar, menos 15%. Eletromídia, menos 31%. AgroGalaxy, menos 32%. Armac, menos 34%. Melius, menos 44%. CSN Mineração, menos 46%. Hospitalar Mater Dei, menos 46%. Ó, de academia aqui, ó, Smart Fit, menos 50%. GetNet, menos 56%. Redditor e Raizen aqui com menos 57%. Pets, menos 59%. Pague Menos, menos 64%. Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Cruzeiro do Sul, menos 78%. Multilaser, menos 83%. Get Ninjas, menos 85%. Banco Modal, menos 86%. Iguatemi, menos 88%. Espaço Laser, menos 93%. Enjoei, menos 93%. E Dots, menos 93%. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Eu vou deixar esses links para vocês poderem acessar também depois e ver a lista com mais calma. Mas vale a pena ressaltar que o objetivo principal desse vídeo não é fazer com que você desconsidere o IPO. Tá? Pode ser que na forma como você vai querer investir em ações, você não se importe em pegar histórico, que você às vezes já conhece essa empresa, já é cliente, consegue outras fontes de dados, né? E se sinta seguro para investir em alguma empresa de IPO. Mostrei alguns dos meus critérios e notícias, né, que fazem com que eu reflita um pouco mais sobre, mas fiquem à vontade se vocês, né, acabarem entrando em IPO, não tem problema. Pode ser sim que se valorize, tá? Principalmente no longo prazo, mas a gente sabe como é que é renda variável, não dá para brincar, né? Você tem que seguir uma estratégia, tem que saber o que está fazendo, senão você pode ser surpreendido de uma forma muito negativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já investiu em IPO e qual empresa que foi. E se você gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.